Olá, eu sou o Fernando Campos, diretor executivo de Operações e Infraestrutura Tech aqui na Vivo e está começando mais um episódio do Papo Carreira Tech, um podcast e videocast sobre tecnologia. Tem muita coisa legal para falar hoje no nosso quarto episódio da nossa primeira temporada. Mas antes, solta a vinheta. E hoje o nosso papo é sobre gestão estratégica em TI. Não é novidade para ninguém que os gestores de todas as áreas são essenciais para o sucesso e funcionamento de uma empresa. Mas quando a gente fala em tecnologia, entra também uma questão da informação, um ativo cada vez mais relevante para os negócios. Ou seja, a gestão de TI acaba impactando também a tomada de decisão. E pensando nesse cenário e também nos desafios dos profissionais sêniors, trouxemos aqui alguns convidados especiais para essa conversa. Mas antes de passar a palavra para eles, eu quero fazer minha autodescrição. Eu sou o Fernando, como eu disse, eu tenho 1,86 m, sou magro, um pouquinho careca e estou usando uma camiseta preta e calça jeans. Sérgio, muito bem-vindo. Obrigado por estar aqui com a gente. Fernando, queria primeiro agradecer a oportunidade. Meu nome é Sérgio Moraes, fazer minha autodescrição. Sou um homem branco, loiro, olhos claros. Estou num estúdio maravilhoso com um fundo branco. Na minha frente tem o logo da Vivo. Estou usando uma camiseta preta, calça jeans. Eu tenho alguns anos de carreira já na liderança. Trabalhei muitos anos já em outras empresas que já me trouxeram essa bagagem. Estou aqui na Vivo há 3 anos, completei nos últimos dias, completei 3 anos. 3 anos. 3 anos, passa assim muito rápido, muito emocionante estar aqui esse tempo. Hoje sou responsável por algumas áreas de infraestrutura. A área de infraestrutura que é responsável pelos data centers de TI, onde ficam todos os nossos equipamentos de tecnologia, onde hospeda todos os nossos sistemas, banco de dados, todas as informações estão lá dentro. Missão crítica pura. Sou responsável também pela parte de redes corporativas, toda a comunicação entre os prédios de escritórios nossos, entre os nossos data centers de TI. Então tem mais essa missão. E tem uma das maiores missões, que é a parte de workplace, onde eu acabo coordenando todo um time que é responsável pelos colaboradores, por toda a parte de TI dos colaboradores, que são mais de 20 mil pessoas, 20 mil equipamentos sendo usados, equipamentos de lojas próprias, então toda essa gama de serviço. E tem um adendo a tudo isso, que é a parte de segurança de infraestrutura. Tudo que está definido na parte de segurança que toca a infraestrutura de tecnologia também fica sob esse time que eu faço a gestão. Muito legal. Baita desafio e eu posso imaginar a sua agenda. É desafio sobre desafio, cara. Muito legal, quero saber mais. E a gente também recebe aqui na mesa hoje o Eduardo Malícia. Edu, bem-vindo. Obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado, Fernando. Obrigado a todos aí. Eu sou o Eduardo, sou um homem branco. Eu era... Antes de ser grisalho, eu também tinha um cabelo igual ao do Sérgio, né? Olhos claros, né? Estou na Vivo há 1 ano e meio, né? Eu vim do mercado financeiro para esse desafio aqui, né? Junto com a estrutura. A gente também trabalha com um time super grande, né? Super importante para a nossa estrutura de banco de dados, né? A gente tem toda a camada de barramento barramento e middleware. A gente cuida da parte de observabilidade e também da parte de IOPS, ITOM, né? E toda essa camada aí de automação dentro da estrutura. Então, eu estou na área de TI há 33 anos, né? Então o cabelo branco já diz muita coisa. Estou na área de gestão há 16 anos, né? Nesse desafio muito bacana, né? Onde você vê não só soft skill e hard skill, né? E estou muito feliz aqui, né? Estou muito satisfeito, muito gratificante estar aqui junto com o time da Vivo, né? A gente está produzindo coisas muito legais, muito bacanas e muito disruptivas, não só para a Vivo, mas para o mercado como um todo. Boa, Edu. Obrigado por topar e aceitar esse convite de estar aqui com a gente. E por fim, a gente também tem aqui o Mário Miller, que é da Accenture. Mário, seja muito bem-vindo. Obrigado por estar aqui com a gente, meu. Opa, obrigado pelo convite, Fernando. Super prazer estar aqui com vocês. Eu sou o Mário Miller, sou um homem branco, alto, cabelos escuros, perto de 1,80 m, um pouco acima do peso. Estou aqui no estúdio com o pessoal, estúdio super bacana da Vivo. Minha carreira começou na TI, né, desde novinho. Sempre tive aptidão, né, e
fui desenvolvendo, né, toda a parte de desenvolvimento e interesse por infraestrutura também, né? Tô na Accenture faz 10 anos já, né? Vou completar 10 anos esse ano, no início desse ano. E minhas principais responsabilidades lá são relacionadas à disponibilidade de aplicações, né? Tudo que a gente faz para tornar ambientes e aplicações mais disponíveis fica com o meu time, né? Então, uso de cloud, prática de confiabilidade, resiliência, o SRE, DevOps, automação, observabilidade, tá tudo comigo. E o convite de estar aqui na Vivo é super bacana porque eu trabalho dedicado para Vivo, né? Já estou há um tempo aqui acompanhando o time de infraestrutura, fazendo projetos super bacanas aqui que estão melhorando os indicadores, aumentando a satisfação do cliente lá na ponta. Então é muito bom estar aqui com vocês. Obrigado de novo pelo convite. Obrigado, Mário. Craque de observabilidade, de SRE e tudo mais. Muito legal. Obrigado por estar aqui com a gente. Eu queria começar a nossa conversa só primeiro matando uma curiosidade minha aqui. Quando foi a tua primeira gestão, Sérgio? Deve fazer no mínimo uns 15 anos. 15 anos? Que você... Eu era responsável por uma estrutura de ITSM. Uhum. Eu coordenava um time que era responsável pela ferramenta de incidente, de problema, abre chamado. Era uma ferramenta também considerada de missão crítica, um pouco diferente do trabalho da Vivo, era para uma consultoria, uma outra empresa. Então, essa ferramenta era o core da empresa, então, porque todos os nossos clientes usavam essa ferramenta para abrir o chamado, para abrir um processo de mudança, para ter o CMDB, que é o itens de configuração. Então, eles faziam isso. Então, já era uma missão crítica. E, para mim, a melhor coisa é que naquela época eu ainda tive a oportunidade era um time de várias regiões, de vários países, porque era um ambiente para a América Latina como um todo. Que legal. Então, eu tive a capacidade de coordenar esse time por toda essa, desde o México para baixo, fazendo essa estrutura. Então, eu tive oportunidade de trabalhar com pessoas de outro país, com uma cultura totalmente diferente, aprender demais com essas pessoas, enriqueceu demais eu como pessoa, assim, tive um prazer enorme de fazer. Então, já faz mais de 15 anos nessa brincadeira. Muito legal. Depois, eu quero ouvir o Edu e o Mário também, mas depois eu quero saber de você se é diferente fazer gestão de pessoas em países diferentes. Guarda aí que eu quero saber mais sobre isso. Edu, você, quando que você... 16 anos, Fernando. 16 anos. 16 anos nessa cadeira, mas antes até de virar um gestor efetivo, eu já vinha exercendo essa função como um analista sênior, né, ou como especialista. E aí é o passo principal, né? Você fala, putz, cara, estou indo bem aqui, ainda não estou na cadeira, já estou exercendo a função. E foi uma oportunidade num banco. Né? O banco comprava muitos outros bancos e tinha que integrar equipes com culturas diferentes, pessoas diferentes, pensamentos diferentes, né? Então surgiu a possibilidade de criar essa cadeira, né? Cuidando de toda a camada de internet banking, né? A parte de middleware, barramento desse banco, integrando todos os outros bancos que estavam sendo adquiridos. E foi um baita desafio, né? Uma baita responsabilidade, né? Putz, eu abracei aquilo com força total, né? Foi muito bom, foi muito gostoso. Eu gosto muito de pessoas, né? Eu me sinto bem com as pessoas, então eu já vinha de uma pós-graduação MBA em gestão, né? Mas é muito diferente a prática, né? Você fez um curso de especialização em gestão antes de sentar na cadeira. Que legal. Eu precisava, né? Mas isso foi pensado? Você se preparou? Você pensado. Falou, um dia eu vou ser líder, eu quero ter um repertório. Eu já sentava na cadeira, mas não efetivamente. Entendi. Você já era uma referência. Já era uma referência. Eu falei, cara, preciso me preparar. Quando chegar a oportunidade, preciso estar pronto, né? E aí surgiu a oportunidade, eu estava pronto, né? Sofri um pouquinho no início. Seres humanos são completamente diferentes uns dos outros, né? Mas, olha, foi maravilhoso, assim. A gente cuidava do Internet Banking, uma missão crítica super crítico, né? O banco vinha no movimento de fechamento de agência e tombamento, né? Para esse canalizar bankline, o fluxo, né? do offline para o online. Online, né? E aí conseguiu o engajamento da turma, a turma entendeu o propósito, né? Aquilo foi crescendo, né, dentro da corporação, né, e foi muito bacana. E daí para frente eu fui passando por outras áreas de gestão, com outras tecnologias. Eu nunca me apeguei a uma tecnologia. Falei, putz, meu negócio aqui, cara, são seres humanos, people, né, pessoas. E aí a gente foi
tendo sucesso, né? A gente foi incorporando outras áreas e tudo mais, e foi uma consequência. E eu falei, putz, é isso que eu quero na minha carreira. É trabalhar com pessoas, estratégia, liderança, né? E é muito bom você ver as pessoas crescendo junto com você, né? Você cresce, você traz todo mundo junto, né? Tá engajado, brilho no olho, então foi muito bacana, assim. Muito legal. Isso é uma coisa que eu acho muito fantástica que ele falou, que eu acho que é muito legal de acho que reforçar isso, né? É ele se preparar antes mesmo de ter a oportunidade, né? Isso é uma coisa que, tá sempre na minha cabeça. A gente tem que estar todos os dias preparado para no dia que surgir a oportunidade você ter oportunidade de participar daquela situação. Até porque preparar não é rápido. Não é rápido. Né? Então você precisa estar na antecipação, né? E uma coisa que me chamou muito a atenção é dele já saber o caminho que ele quer percorrer. É isso. Eu não tive. Então, assim, eu também não tive essa preparação. Pô, eu também não. Pensar, você já ter aquilo já definido. Poxa, eu quero sentar um dia numa carreira de people manager, eu quero ser gestor de pessoas em um determinado momento. E isso eu acho que faz uma diferença incrível. Porque ele teve essa situação e conseguiu se preparar. Né? Então a pessoa já fica muito mais com o skill que ela precisa, já desenvolve aquele lado mais humano que a gente sabe que tem. Então, eu gosto muito dessa coisa que ele fala, pô, eu me preparei antes de ter a oportunidade, né? Acontece muito das pessoas acharem que a oportunidade tem que vir antes, e eu acho que é o contrário. Você tem que estar pronto. A gente tem que estar sempre pronto, para que pode ser que não surja a oportunidade, mas você está pronto um dia. Eu faço um paralelo do jogador de futebol, o cara reclama que está na reserva, né? Você se preparou para aquilo, uma hora você vai entrar, cara. O capitão tá olhando lá. Né? O capitão tá olhando ali. Treino. Não adianta aparecer a oportunidade de você chegar lá, né? E aí? Eu não performo. Não mostrar serviço. Então se prepara antes, cara, né? Se prepara que uma hora vai aparecer. Tem sempre alguém olhando para você. E nada é mais forte que o trabalho e a organização. Eu acho que esse ponto que você falou também é super relevante, porque quando você está numa cadeira de liderança, normalmente você se distancia muito do operacional, dependendo do nível que você está. Né? E embora o time ache que o líder não está vendo o que ele está fazendo, o líder está vendo o que ele está fazendo. Né? Então, assim, eu sei o que os meus analistas estão fazendo, eu sei qual cliente ele está, qual o tipo de trabalho que ele está fazendo, mas ele não sabe que eu sei. Mas a gente sabe tudo que todo mundo está fazendo. Pois é, assim, eu tô falando de um cara que tá 3, 4, 5 níveis de carreira abaixo do meu, e a gente tá vendo o que o cara tá fazendo. E eu acho que essa é a parte da gestão que a gente sempre fala, né? Sim. Porque por mais liberdade que você possa dar para as pessoas desenvolverem o trabalho dela na forma como ela quer, você está consciente ali, sabendo o que está acontecendo. Né, para não esperar dali um período muito grande, a pessoa chegar e falar assim, não deu certo. E aí você já não tem mais tempo para corrigir o percurso que estava aquilo ali e apoiar. Né? Então eu acho que isso que você faz, pode ser que as pessoas não percebam, mas elas sentem a sua presença. E eu tenho certeza que isso faz diferença. As pessoas sentirem que você tá ali no dia a dia, mesmo que você não esteja presencial, e era uma das coisas que eu fazia muito com o pessoal de outros países, né? Porque eu estava aqui no Brasil, muitas vezes eu viajava 1 vez, 2 vezes no ano para estar lá com as pessoas, mas eu dava muita importância para estar do lado dela. Se fazer presente. Seja numa resposta rápida de e-mail, seja numa aprovação de um item específico, qualquer item, qualquer requisição que fosse lá. Eu tenho certeza que ele sentiu essa presença. Falou, poxa, não é porque ele está a não sei quantos 1000 quilômetros de distância daqui, ele está presente. Que eu acho que é essa consciência que você falou. E a gente exercitou muito isso na época da pandemia, né? A gente teve que aprender a fazer isso, né? Assim, estar próximo das pessoas de alguma forma, né? Então, assim... A tua primeira liderança foi... Desculpa, que já engatamos aqui, né? Mas eu quero saber quantos tempo faz. Cara, minha primeira liderança foi em 99, vai bater 25 anos. Eu fui coordenador de field, né? Sempre trabalhei em consultoria a vida toda, sempre atendi grandes clientes. Não estava preparado, não me preparei antes que nem o Edu, então assim... Foi muito difícil, não foi uma experiência muito boa. No final eu acabei voltando para minha origem, que era a Dev, né? Mas assim, foi super desafiador, que cara, a gente atendia diretoria e alta gerência e diretoria da companhia, e eu não era muito novo também, assim, acho que não estava pronto. Me deram um desafio, assim, eu nunca neguei desafio.
Mas foi difícil, né? Aprender bastante no caminho, tive que aprender muito. É uma jornada. No final do dia, se você não está preparado e a oportunidade vem, ou você vai perder a oportunidade, ou você vai ter que se preparar durante a vai ter caminhada. que correr atrás. O famoso correr atrás do Faz um prejuízo, rollback, né? se prepara e vai de novo. Assim, mas assim, com certeza teve uma série de lições aprendidas que eu falei, putz, cara, errei aqui, errei ali, isso aqui funcionou, né? Mas serviu de insumo para eu construir a minha próxima liderança. Eu acho que uma coisa interessante também é o seguinte, na nossa época, dizendo quando a gente começou, no mínimo 15, 16 anos atrás, a gente não tinha tanta informação. Sim. Né? Hoje, poxa vida, hoje a gente sofria muito mais, né? Para aprender com os próprios erros, para tirar essa lacuna que ficava, talvez de você não estar 100% preparado para aquela posição, né? Você tinha que correr muito e olhar muito para as pessoas que estavam ao seu lado, do que existe hoje, né? Hoje que hoje tem ferramentas, né? Tem ferramentas de gestão. Não, o olhar diferenciado. E o erro também, ele também ganha uma conotação que é muito melhor do que já foi há muitos anos atrás, que é aprendizado. Né? Que lições aprendidas, né? Em relação a punir, né? Exatamente. Em relação a ter oportunidade. Mudou bastante isso. Né? Hoje é um posicionamento diferente. Agora, E até a nossa postura como líder, né? Muda. Total. Não, e é legal o Mário comentar dessas coisas. Pô, deu várias coisas erradas, etc., que não foram conforme esperado, mas são esses, entre aspas, erros do passado, esses desafios do passado, que são os melhores exemplos pra gente compartilhar com as equipes no dia de hoje, né? De falar, amigo, eu já fiz isso, esse caminho não é muito legal. Não é por aí, já deu errado comigo. Virou ensinamento, né? Virou ensinamento, né? E aí, assim, uma pergunta que talvez, aliás, até falando, né? Eu também comecei de forma orgânica, né? Eu era desenvolvedor, daí eu era, num determinado momento, desenvolvendo dentro de um grupo. Eu era o desenvolvedor mais experiente entre aqueles desenvolvedores e em algum momento alguém falou, você agora é responsável pelas pessoas aí. Parabéns, é isso aí. Mas... Tinha muito disso, né? O sênior virava líder. O sênior virava líder. E aí, cara, totalmente despreparado com pessoas, né? Então, o foco era naquela época, e eu tô falando de, sei lá, 2005, acho. 2005, se eu não estiver enganado aí, deve ter 19, quase 20 anos isso. O foco era no resultado, exclusivamente, né? E a forma de alcançar o resultado não tinha na equação essa preparação, né, para você cuidar das suas pessoas, né? Daqueles que estão contigo ali à tua volta. E aí isso me leva à pergunta que eu queria dividir esses pensamentos com vocês e saber o seguinte de vocês. Como que a gente consegue gerir um time de tecnologia sem esquecer o fator humano? Por quê, né? Porque a gente pensa assim, e por que dessa pergunta aqui, complementando? Pô, a gente pensa em tecnologia, a gente pensa no bit-byte, né? No cara hiper técnico, né? Até num perfil, né? Um estereótipo que felizmente já caiu em desuso, né? Aquele estereótipo mais retraído, com dificuldade de comunicação, felizmente isso já ficou para trás. Mas ainda assim a gente tem um desafio de ter uma atividade bastante técnica e balancear isso com o lado humano. Como que vocês enxergam esse mix? Eu acho que tem uma junção de fatores, né? A gente aumentou a capacidade de olhar o todo. Né? Antigamente, acho que a gente olhava muito só para um único viés, uma única linha de pensamento. E eu acho que a gente passou a olhar a gente como ser humano, nós mesmos como ser humano. Acho que a primeira mudança foi essa. Né? A gente, como é que eu estaria no lugar dessa pessoa? Como é que eu gostaria de ter sido abordado para esse tipo de troca de informação? Você está falando de empatia. Empatia. Eu acho que a palavra certa é ter essa questão da empatia. Nunca esquecer que o profissional que está ali do seu lado é um ser humano, tem família, tem problema igual a você, tem dificuldade igual a você, né? Então, eu acho que a partir do momento que você consegue ter esse tipo de informação bem nítido, bem aberto, esclarecido na cabeça, eu acho que isso facilita demais. Né? Eu acho que isso facilita muito. E óbvio, né? Não esquecendo o lado do negócio, o resultado que precisa ser feito. Acho que a maior dificuldade da maioria dos líderes, eu acho que hoje, é saber encaixar essas duas situações. Esse né? ponto é legal. Em que momento que você tem que pressionar mais para ter o resultado, sem ter a questão da pessoa, saber diferenciar o ser humano A do ser humano B, né? Porque isso é muito difícil. Eu não posso colocar essa mesma situação para ambos. Tratar todo mundo igual. Né? E eu dou um exemplo familiar. Né? Eu tenho um casal de gêmeos. E para eu ter o mesmo tipo de resposta de ambos, eu tenho que dar comandos diferentes.
Você faz pergunta diferente. Pergunta diferente para ter a mesma resposta. Então, se eu quero que o prato saia da mesa e vá para a pia, eu tenho que falar mais forte. Com o outro, é simplesmente falar, o prato já sabe o que tem. Então, assim, a gente tem que começar a dar inputs diferentes para ter o mesmo tipo de resposta, porque são pessoas totalmente diferentes. Isso demanda muita sensibilidade, né? É um tema de você... Tem que ser. E é uma coisa que demanda intenção, né? Não é uma coisa que... Talvez, eventualmente, por um dom natural, digamos assim, mas eu acho que é carregado de intenção, né? Precisa haver essa intenção, essa preocupação, né? Isso. Você tem que ter preocupação com o ser humano, né? Eu acho que preocupação mudou, genuína. Genuína. E aquilo que o Sérgio né? falou, putz, de estar próximo e tal, para mim isso muda o jogo. Né? Independente se é de distância física, nós temos times hoje, né, que ficam em São Paulo ou em Curitiba. Né? Independente da distância física, você tem que estar próximo das pessoas, né? Entender o lado das pessoas. E aí mudou o estereótipo também do cara de TI, né? Que o Fernando falou, putz, ainda bem que mudou, porque era um cara muito técnico, né? Um cara muito fechado. E eu acho que fazia muito sentido pelo começo da tecnologia, lá nos anos 90, nos anos 80, né? Puta, o cara de TI é o cara do Bitbyte ali, meu, aquele micrinho que ele ganhava ali na casa dele e tal. E aí, isso foi pra empresa. E o cara chegava na empresa e falava, cara, eu vou cuidar do meu negócio, do meu banco de dados aqui, bicho. Pô, mas tá fora o negócio aqui, né? A aplicação toda. Cara, mas o banco de dados tá funcionando. O meu tá pronto, né? O meu Cara, tá mas não feio. adianta. Olha só o seu, só uma mas não única adianta, né? Na minha Aí- máquina tá funcionando. Exato. Pô, mas nossa, a gente tem um cliente ali na... E aí a cabeça do cara de tecnologia também mudou. Falou, opa, peraí, o negócio tá parado? Né? Meu banco tá funcionando, mas e aí, cara? Né? Então a coisa começa a mudar não só do gestor, mas do profissional também. E eu acredito em times assim, tem que ter uma mistura. Né? Você tem que ter vários profissionais. Não adianta você só ter o cara super técnico, você não sabe conversar, né? Entrar numa reunião, entrar numa conferência e tal. Né? E a gente tem que ter essa sensibilidade, gestores que saibam enxergar isso. Né? Isso você está falando de composição de time, certo? Composição de Um time. mix ali de Um perfis mix diferentes. de perfis, de pessoas. Né? Não adianta você ter um cara super propositivo ali de tecnologia, não sabe conversar uma solução. E isso é um desafio muito grande para o gestor, porque ele tem que entender quem é cada um no time, isso. né? E cada um com a entender sua qual é missão. o ponto forte de cada um, qual é o ponto fraco de cada um. Evidente que a gente sempre testa, né? Assim, putz, cara, ele precisa desenvolver, sei lá, a parte técnica em alguma coisa. Cara, vamos botar uma tarefa para ele ali. Mas quando o bicho tá pegando, ele é bom no quê? Ele é bom em fazer Cada um não na sei sua o quê. missão, né? Cara, então é ele que tem que estar lá, entendeu? Então a gente, para gerir as pessoas, é super importante conhecer as pessoas efetivamente, né? Saber o que cada uma tem de ponto forte, ponto fraco. Assim, todo mundo aqui é líder. Quem tá ouvindo o nosso Papo Carreira Tech tá buscando uma posição de liderança. Assim, fazer o one-on-one com as pessoas, né? Ter aquela conversa individual com as pessoas para entender a vida dele, não só o trabalho dele, mas entender, assim, no meu one-on-one a primeira pergunta que eu faço é, cara, e aí, como é que você tá? Como é que tá a família? Tá tudo bem em casa? Você tá descansando no final de semana? Tá fazendo muita hora extra? Né? Cara, aí você faz o landing ali para entender como é que tá a pessoa. Até porque se você precisa naquele momento dar um feedback mais forte pro cara e ele tá num momento ruim da vida, você acaba com o cara, entendeu? Então tem que, dar um shape na conversa e, assim, direcionar até o que você vai falar de acordo com o momento da pessoa, né? Ter a sensibilidade. Cara, Sabe, ter a e essas sensibilidade, conversas, né? acho que tem uma palavra que é muito forte assim, tem que ter escutativa. Escutativa, sim. A escutativa todo momento, porque é a questão de você estar próximo e você ter isso. escutativa. Porque você está próximo da pessoa, você está ouvindo aqui a pessoa falar e você só está passando pela orelha, você não está interessado naquilo que está acontecendo, aquilo faz diferença. A pessoa sente se você está interessado na situação. E aí, E assim, reforçando esse ponto da escutativa, é aquela escuta de qualidade, Qualidade. né? Não é ouvir, né? É absorver, Isso aí. né? E Não é apenas ouvir, e né? não fazer é parte do problema ou da conversa. E não é que só tá escuta. ali, né? E depois você vai trazer um retorno para aquela pessoa. Sim. Você vai pegar aquilo, Isso é o resultado de você né? ouvir E você uma voltar, pessoa, olha, voltou. esses pontos aqui, beleza, esses aqui nós vamos endereçar, né? E fazer uma constância, né? Tem que ter uma cadência com a turma. E aí acho que a gente pode ir dando umas dicas pro pessoal aqui, né? Sim, reunião sempre presencial, se possível, né? Sentar, olhar no olho. Se tiver no virtual, cara, bota o não perturbe lá para você Câmera conseguir aberta, focar. é isso. Câmera Câmera aberta aberta, 100% sempre, das sempre. vezes. Por favor, gente, sempre câmera para aberta. Câmera aproximar. aberta, por Aberta é favor. fundamental.
Você líder dando o exemplo e você que está do outro lado, abra a câmera também. E participe da reunião. né? Exatamente. Interaja, dê ideias. As pessoas né? têm que entender que a reunião ali, ela pode ser virtual pelo momento de vida que a gente tem hoje, Sim. mas que você está de corpo e alma ali presente naquele É. momento. Você Você tem tá que estar trabalhando participativo, ali, né? mesmo que você não tenha uma palavra para falar, mas eu duvido que você saia de lá sem uma informação que não vai te ajudar em alguma coisa. No mínimo, você vai estar sabendo algo que vai acontecer na empresa. Seja de um novo ambiente, uma nova coisa, sempre tem isso. E se for, eu costumo falar isso pro pessoal lá que tá buscando subir na carreira, assim. Cara, todo momento que você tá, é um momento de aprender alguma coisa. Se aquele assunto ali não te diz respeito, no mínimo você está vendo como o seu gerente se comporta, como o diretor dele se comporta, como é que ele fala, como é que ele Aprendizado faz. sempre, né? Serve de exemplo. E pro aprendizado sempre. líder lembrar que está sendo observado. Exatamente. E ser um bom exemplo. E certo? ser um bom exemplo, a ser seguido, né? exatamente. Isso é importante, né? Então, assim, quem quer crescer na carreira, cara, é isso. Assim, todo momento é um momento de aprender alguma coisa. Você sabe quando vocês falam, né, de estar presente, uma vez eu ouvi uma frase que eu guardei para mim, né, que é mais ou menos dois tópicos, né? Primeiro, ser um líder servil, né? Ou seja, trabalhar para a sua equipe, né? Não é porque você é líder que a equipe trabalha para você, não. Você que trabalha para a sua equipe, você que cria condições para que a sua equipe possa desempenhar um bom trabalho e no limite você é responsável por esse resultado. Você é o né? responsável maior dela, né? Sabe uma coisa que eu acho que quebra uma barreira incrível? Quando você troca o vocês pelo nós. Nossa, sempre é sem nosso. dúvida. Vocês têm que fazer, Sempre vocês nós. têm que fazer. Então você, líder, está se isso. excluindo do negócio. Cara, quando você muda pro nós, faz uma diferença animal, assim. Agora, E na verdade somos nós, né? E somos nós. somos E nós. somos Nós. nós. Agora, essa coisa da gente ter essa sensibilidade tem muito a ver também com uma distância correta, né, da equipe, no sentido de perto o suficiente para apoiar e orientar e estar do lado sempre que necessário, mas também longe o suficiente para dar liberdade Perfeito. para que as equipes possam também colocar ali para jogo todo o seu potencial, né? Porque senão vira também microgestão, né? Não pode nem sufocar, nem ficar distante, né? E tem um ponto ótimo de comunicação que às vezes varia de pessoa para pessoa, inclusive, né? Sim, total. Teve totalmente um treinamento que a gente fez na Casa Antiga, uma das consultoras de RH, ela falou, você líder, você tem que ser igual o mergulhador, não de cilindro, mas de snorkel. Você em momentos, você tem que estar na superfície para ver a estratégia, o mar todo, você mergulha, é o time de você, né, sair o ar, Acabar o fôlego, resolveu fazer o que ali você e tal, precisa e voltar. né, dá a assistência da turma, sobe, porque se você ficar afundado na operação, você vai atrapalhar a sua operação, né? Você não vai dar liberdade, a criatividade da turma, e outro, você vai ficar longe da estratégia, Bom ponto. né? Bom, Então vai você ter a tem que visão toda, tem né, que ter a de como visão fazer. toda da estratégia, desce, dá assistência, dá o direcionamento e volta para a estratégia, que é o papel do líder ali, né? De Sem pegar dúvida. o que a corporação precisa, transformar aquilo na estratégia e operacionar com o time. Agora, deixa eu fazer uma pergunta, para mim eu diria que é uma pergunta difícil, mas vocês acham que a motivação para se tornar um líder é importante no resultado? Vou explicar aqui a minha pergunta. Porque, veja, quando a gente, especialmente os mais jovens, e eu vou falar de mim, né? Quando eu era garoto ali programando, eu falava, pô, eu quero virar o chefe, né? Que hoje, aquela né? coisa de Aquela coisa, né? Da hierarquia, né? Aquela questão do poder, o salário melhor, etc e tal. Mas eu não tinha uma consciência naquela época, que era a seguinte: vem junto com isso uma baita responsabilidade, que é cuidar das pessoas. É contribuir com o desenvolvimento profissional das pessoas. Então, quando o Mário estava falando, pô, vou dar uma dica, né? Pô, você quer ser líder? Então, assim, foca, né? Tenha consciência da sua nova responsabilidade. Grandes poderes, grandes As responsabilidades. responsabilidades, né? Você passa a ser responsável pela formação, desenvolvimento, ou corresponsável. Não é você, né? não é sozinho. Você é corresponsável pela formação, desenvolvimento e tudo mais de muitas pessoas que estão ali ao teu redor, né? Vocês acham que ter essa consciência antes de assumir essa nova responsabilidade faz diferença no resultado? Total. Eu acho que faz total. Total. E eu acho que nenhum de nós teve essa consciência. Total. Porque eu acho que na nossa ideia de carreira era assim, ser líder
é um ponto mais alto da carreira. Aham, né? um salário Ser melhor. o melhor, Salário você melhor, sou e chefe. Em nenhum Aham. momento a gente pensou, pelo menos eu nunca pensei, de parar e falar assim, pô, mas qual que é a minha responsabilidade como gerente, como líder de pessoas, Aham. né? Não tô nem falando da questão técnica das pessoas, é que você falou, hoje a gente, você usou a palavra muito boa, hoje a gente ia ser exemplo, Aham. né? Nunca passou pela minha cabeça que eu ia ser exemplo de algumas pessoas. E que momento que virou a chave? Não, eu acho que cai rápido, Fernando. Sabe por que cai rápido? A ficha cai rápido? Cai rápido. Porque assim, você tá lá, você é responsável por aquela atividade. Aham. Tem que cair, E você faz por esse caminho X. Você virou líder no dia seguinte. Né? Aquela atividade que você fazia por aquele caminho, vai ter outro ser humano que vai fazer. Aham. E ele vai pensar diferente, ele vai chegar no mesmo caminho, né? No mesmo resultado, mas com um caminho diferente. Aham. Você fala, caramba, não sou mais eu aqui, bicho. É o fulano, ciclano, beltrano. Né? E aí você fala, caramba, eu tenho que orientar a turma aqui, né, de como seguir o mais rápido possível naquele objetivo, só que não sou mais eu. Né? Então eu preciso cuidar dessa turma, né, para orientar eles da melhor maneira possível e chegar no resultado menos sofrível possível. Né? Então você fala, opa, não sou mais eu. Não é mais sobre mim. Não é comigo. É sobre nós. É sobre nós, que é o ponto do Somos Mário. nós eu agora. tive bastante dificuldade É, com isso. é Aham. isso. Eu, de verdade, tive muita dificuldade, então eu acho que essa preparação é um período realmente, porque eu tinha aquela coisa de ter crescido na área e virado coordenador daquela mesma área, que eu teoricamente sabia bastante coisa do skill técnico, de como fazer. Então, distanciar isso de falar assim, como preparar para aquela pessoa dar a resposta e não eu botar a mão para resolver, gerou um conflito até interno. É o que eu tive que trabalhar nessa parte de conflito. Poxa vida, a partir de agora, eu tenho que apoiar, eu tenho que fazer a pessoa crescer, eu tenho que ensinar talvez muitas vezes aquela pessoa a fazer, mas eu não deveria colocar a mão para ensinar aquilo. E tem que ter a isso. consciência que nem sempre as coisas vão ser Vão feitas ser feitas da mesma do jeito que forma você eu faria. fiz. O caminho é pra mim diferente, foi um- cara. Ainda bem. Ainda Ainda bem. bem. Ainda bem. Mas eu tive É. um conflito, assim, no começo da carreira de liderança, até conseguir controlar essa situação como um todo, porque o ímpeto era assim, não, deixa eu resolver, mas A gente eu tenho vende que o segurar a técnico, mão, é rápido, né? Vou resolver. Não, peraí, cara. Você sabe E que eu gosto muito de um exemplo que um amigo fala que é assim, né? Eu não bebo, mas ele fala assim, chegar em casa e tomar um vinho é muito legal. Mas quando eu me reúno com a minha família ou com os meus amigos e tomo o mesmo vinho, ele fica muito mais saboroso. Total. É E isso. verdade. É isso, é verdade. E o resultado é igual churrasco, né? igual Você churrasco. pode fazer um churrasco sozinho na sua Sozinho, casa, tem você até graça. pode fazer, Pô, mas sem mas os seus totalmente amigos, diferente. né? É muito melhor. É a mesma coisa, mas é diferente por causa do contexto. E resultado, eu acho que pra mim a grande virada de chave, assim, né, que realmente mudou a minha forma de ver o mundo, a forma de me posicionar, foi quando eu entendi isso. Ter um bom resultado, né, que é aquela coisa, né, cara, eu sou técnico, você fazer, não, sai, deixa que eu faço, então porque eu vou lá e já resolvo, tal, não sei o que, né, já desembaraço, bom, resultado, parabéns. Mas quando você entende que você consegue, através das pessoas, ter um resultado até melhor do que o que você Incrível. faria, escala, né? Imagina, o cara Pô, fazer diferente, melhor. muito que você orgulho, faz, né? o Escala, vinho né? fica muito mais saboroso, Fica né? muito melhor, É a hora que você muito fala, melhor. pô, eu falei, pô, é isso, é através das pessoas, né? E a gente Queria- começa a dedicar sobre isso, né? Queria trazer um contraponto aqui para esquentar. Vai lá, Marião. Fogo no parquinho. Vai lá, Marião. Vamos botar Esquentar fogo no mesmo. parquinho. A gente ouve muito hoje no mercado falar de carreira Y. Né? Assim, eu acho que é importante para as pessoas saberem se elas realmente têm aptidão para isso. Porque nem todo mundo vai ter aptidão, nem todo mundo quer ser gestor de Perfeito. pessoas. Né? E tá tudo certo. E tá tudo certo. Tá tudo e tá certo. tudo certo. Tá tudo certo até um certo ponto. Porque mesmo o cara técnico, em algum momento ele vai estar num projeto e quanto mais sênior ele for, ele vai acabar liderando outras pessoas. Mesmo que É isso. tecnicamente. Tecnicamente. Mesmo que não seja né? uma relação hierárquica. Ele, Exato. exatamente. Em consultoria isso é muito comum, né? Formação Assim, das squads, né? Formação do... Exatamente. É a questão de cargo e função. É isso. Né? Então, assim, eu na Accenture, inclusive, eu já fui líder de projeto que eu tinha cargo menor do que pessoas que trabalhavam para mim no projeto. Né? Tipo assim, eu era consultor e tinha um consultor sênior que respondia para mim, porque a minha função no projeto era gerenciar aquele projeto, gerenciar aquelas pessoas. Mas o consultor técnico que era sênior, que era técnico, especialista num determinado assunto, ele respondia para mim que eu tinha um cargo inferior, mas ele liderava o time dele técnico e assim, eles eram responsáveis por aquela empresa, por aquela entrega específica. Né? Então, eu acho que faz parte a pessoa saber se ela quer ou não ser uma gestora de pessoas,
né? Antigamente a gente não tinha alternativa, antigamente a gente, para subir na carreira, a gente tinha que virar gestor Era natural, de pessoas. né? Era Técnico sênior era coordenador. era o único né? caminho, Porque não Era tinha era o natural, único conceito, é caminho, verdade. Sim. porque não tinha o conceito de carreira Y Era que quase tem compulsório. hoje. Se Era você fosse compulsório. promovido, né, entre É. aspas. Você quer subir do sênior? Eu sempre ser quis, coordenador. O jeito é você virar... eu sempre Era quis isso. ser dev, né? Eu fui empurrado para a carreira de gestão porque era a maneira que eu tinha de subir na carreira. Se eu não fosse gestor, eu não subia. Né? Eu era assim, louco para programar o Windows, entendeu? Eu fiz entrevista para a Microsoft para programar o Windows. Era esse o nível de loucura, né? Mas, assim, nada contra a galera que programa o Windows ou programa outra coisa, mas é que eu queria ser programador, mas me tornei um gestor porque a vida me empurrou para isso. Hoje as pessoas têm alternativa, né? Você pode, a maioria das empresas tem carreira Y. Hoje em dia, né? Então, você vê grandes instituições financeiras, cara, você tem o gerente e tem o SPEC. Você tem isso. E sobe Então, no mesmo nível. E sobe no mesmo Aqui a gente nível tem Aqui de também tem, salário. mesma é coisa. idêntico as É duas idêntico. situações, está no Idêntico. mesmo grade, No mesmo tudo grade, as mesmas exatamente. Cada um com sua informações, responsabilidade É. e tá tudo certo. Então, mas assim, não se engane, né? Porque o cara super sênior técnico, ele vai liderar pessoas em algum momento. Vai. Ele não vai ser responsável administrativamente por aquelas pessoas. De formar os mais Mas novos, ele os vai liderar júniors, as pessoas de eu alguma acho- forma. Vai ser uma O referência. que não vai mudar é a responsabilidade. É a Se a gente está no responsabilidade. mesmo grade, as responsabilidades vão ser grandes do mesmo Do jeito. mesmo são, jeito. São responsabilidades diferentes, mas com responsabilidades altas, grandes que precisam ser feitas. Agora, pegando essa palavra-chave aqui do Sérgio, que é responsabilidade. A gente falou bastante das pessoas, né? E, claro, não podia ser diferente, né? Assim, parte do princípio que se você faz gestão, né, em tecnologia, em qualquer outra área, você precisa cuidar bem das suas pessoas e ponto, né? Acho que isso também fala muito com a nossa cultura, né? A gente Sim. cuida das Muito. nossas pessoas. Agora, acima disso, né? Ou seja, além dessa questão estrutural, que é cuidar das pessoas, quais outras responsabilidades um gestor de tecnologia tem, na opinião de vocês? Assim, qual que é a grande responsabilidade? Independente da pessoa. Independente. Um gestor. Por exemplo, vou dar alguns exemplos Parte aqui. financeira, Orçamento, Orçamento, gestão sim, orçamentária. O cliente. A cliente, ponta, pra entrega mim, é de fundamental, projeto. né? Porque a responsabilidade nossa é garantir que a ponta, independente de quem seja, o cliente na Uhum. ponta, esteja feliz. Boa. Né? Esteja satisfeito com o produto, com o serviço que ele está adquirindo, que ele adquiriu. Então, eu acho que essa mentalidade que precisa ser passada por toda essa cadeia de todo mundo, não só estar no liderança mais alta, mas chegar em todo mundo, porque isso dá a responsabilidade, né? A gente se colocar no lugar do cliente e falar assim, pô, se fosse eu que tivesse ali acontecendo essa situação, vamos resolver isso para aquele cliente. Eu tenho só um ponto, assim, a gente precisa sempre pensar no custo-benefício para a companhia. Né? A companhia precisa de uma solução X. Né? E aí você precisa analisar exatamente, né, fazer a entrega com o melhor custo-benefício, com a melhor tecnologia possível. Ou seja, ser eficiente. Eficiente. Você tem que ter muito claro nisso, que, né, você tem que ter eficiência, né, nas entregas, prazos, né, tem que ser cumpridos. Né? A nossa operação é muito quente, né, disponibilidade. Nosso cliente na ponta pode estar maravilhoso aqui para dentro. Se o cara não estiver na loja lá, né, a loja estiver demorando, o nosso app não estiver legal, não adianta nada. Nosso time está bacana. Né? Então, é fazer toda essa análise e para isso funcionar, você tem que estar antenado. Né? Você precisa saber o que tem de melhor no mercado, né? Qual é a melhor tecnologia, com o menor custo, né? Porque em cima de cada solução, né, depois vem a sustentação. Né? Nosso time está preparado. Ó, eu senti que o Edu agora vestiu o chapéu da operação. Sim. Tá na veia, né? Produção, hein? Tá na veia, Fernando, tá na veia. Porque não adianta, né? Você entrega uma baita... Eu brinco muito com a turma, eu falei assim, não adianta a gente comprar uma Ferrari aqui e eu não ter piloto, cara. E aí eu tenho piloto, Ou eu não tenho tem gasolina. pista, não tem Aí eu pista. tenho gasolina, eu não tenho pista para rodar. Aí eu vou rodar em São Paulo. Todo esse planejamento estratégico é papel do líder. É isso. Ah, sim, Sim. com certeza. É isso. Com certeza. Isso- Porque ele vai direcionar o grupo para fazer isso. Se ele não fizer esse planejamento, E a ele vai turma precisa colocar o barco acreditar. para outro lado. A turma precisa Acho acreditar, que precisa né? sim. Acho que o planejamento estratégico é um das responsabilidades do líder. Eu acho que tem um conceito também que o líder é responsável, que é passar para o time que a mentalidade do meu tá feito, você que resolve o seu problema,
não tem mais espaço para isso. Aí é o nós de novo, Unidade, Mariano. né? Aí é o nós de novo. É o nós de Aí é o novo. nós de novo, Mariano. Né? Assim, a mentalidade é objetivo comum, responsabilidade compartilhada. É isso. E o objetivo comum precisa ser o cliente, né? O cliente. Ah. É o Precisa ser cliente. exatamente. Sem o cliente a não tem satisfação, empresa. Então não é o resultado da minha Não é área. da é sua a área, satisfação não. do usuário lá na ponta. Da é minha do- área, da área do lado, da área em si, É. da área de todo mundo. Sem dúvida. É do É cara isso. que tá na loja lá comprando o primeiro celular dele, quer ativar e conseguir ativar o chip dele A lá gente na loja, falar, o entendeu? cliente falar e ter dados e, funcionar, ele quer sair da loja voando já, né? E de preferência rápido, né? De preferência rápida. De preferência O mundo rápido. tá muito rápido, é tudo Ah. na hora. E do ponto de vista, né, de novo, a gente trabalha numa área técnica, quanto vocês entendem que, qual é o papel do líder na interpretação do que é o negócio, né, de forma profunda, realmente conhecer do negócio, daquilo que ele trabalha, independente da área de atuação, o quanto isso influencia no resultado da equipe, né, o quanto é mandatório para o líder entender qual é o produto final, né? O que é excelente, o que é entregar um produto final com excelência para o cliente, o quanto isso é responsabilidade desse líder, ou quanto o fato de ser líder o obriga de ter essa consciência. Eu tenho, acho que o exemplo da minha vinda para Vivo é baseado nisso daí. Eu trabalhava como prestadora de serviço e eu não tinha vivência do negócio. Atendia inúmeros clientes, operação, produção lá dentro, mas eu não tinha a visão, o calor e a ideia do que era estar ali, me colocar na posição daquele cliente. Você estava do outro lado do balcão. Eu estava do outro lado do balcão. Para a galera que está acompanhando a gente, assistindo, entender, você atendia um cliente, uma situação mais pontual, ia para outro cliente, outro cliente, mas você não vivia o negócio daquele cliente. E ela resolvia, se eu resolvesse em 3 ou em 5, a sensação minha era que eu tinha resolvido o problema. Eu não fazia associação que se eu fizesse em 1 hora, o cliente daquele meu cliente, né, a pessoa lá na ponta que comprou o produto que não estava funcionando e eu estava lá para consertar, estava mais feliz, estava mais satisfeito com aquela coisa. Então, para mim, essa foi uma mudança absurda de mentalidade. Foi um aprendizado incrível. Né? Porque tá do outro lado do balcão, não que a gente se importe menos com as coisas, mas a gente não tem a visão. A gente não tem aquela profundidade no problema das coisas que estão acontecendo. E desse lado agora, eu tenho mais isso. Eu consigo passar isso melhor para as pessoas. E eu sinto que o time que está trabalhando comigo passa a ter também. E eu não conseguia passar isso antigamente. Eu não conseguia passar essa sensibilidade lá da ponta. E as pessoas acabavam atuando do mesmo jeito. Essa ia ser a minha próxima pergunta. E passar essa sensibilidade para a equipe é um desafio. Super. Então, eu acho importante, Fernando, voltando à questão de você entender o negócio, porque não é uma entrega por uma entrega. Né? Veio o projeto X, instala um banco de dados, instala um pod, instala não sei o quê. Né? É normal, a pessoa vai... Mas para quê, cara? Por que eu vou instalar isso aqui? Para que vai servir? Então, a gente, como liderança, tem que entender lá e falar assim, olha, pessoal, isso aqui é uma solução XYZ, vai melhorar a vida do nosso cliente dessa maneira que vai funcionar. Então, esse banco de dados aqui, ele é importante para essa solução. Essa observabilidade faz parte dessa solução para que esse cara nunca, né, ou nunca fique indisponível, enfim. Então, você precisa trazer um contexto para a turma. Não, ó, só instala um banco, só instala um pod, só instala... Não, cara. Para que vai servir, né? Qual vai ser minha entrega no final? O cara tem que sentir parte da entrega. Aí fica muito prazeroso. Fala, puta, cara, ó, entregamos aquela solução bacana ali, ó, a gente tá ouvindo uma propaganda da Vivo, pá! Cara, eu tenho um pedacinho ali, bicho. Eu entreguei aquilo ali, cara, sem a minha participação aqui, né? E não é do gestor, é do analista mesmo. O cara fala, pô, cara, participei dessa entrega aqui, meu. Sabe o legal que dá você muito falou orgulho e brilho no olho, é um cara. senso de pertencimento, Pertencimento. Pertenço. Eu faço parte dessa solução. Falou, que é o cara que instala o banco, fala assim, não estou instalando só um banco. Não é. Eu estou criando um ambiente para que a partir de amanhã tenha uma venda de um produto diferente. O serviço dele, ele não pode olhar só com uma instalação de um banco, de um pod igual Muda. Eu estou fazendo uma mudança de
Muda. serviço para a empresa. entregando, Muda cara, muito, tô entregando um entregando o serviço negócio. diferente. Acho Mas- que isso que é legal. Mas eu acho que isso está muito relacionado ao reposicionamento da TI na organização. Total, TI, Total. TI Boa, por Maré. muitas Boa. vezes... Era o cara lá que só no entregava. passado, assim, isso. a TI, eu passei por Me empresas... dá o requisito aí, eu faço É. o meu e entrego de volta. Toma aí, não tá eu passei funcionando, por o problema empresas é que a seu. TI ficava dentro de uma área chamada serviços compartilhados. CPD, lembra Mas do ficava CPD? fechado. CSC. CSC, CPD, minha época veio Centro. CPD ainda, cara. E ficava numa sala fechada. Era sem Ficava num... Ficava na sala E a fechada. partir do momento que a TI começou a se posicionar como parceira do negócio, Aí mudou. Protagonista. do como negócio. protagonista, como Muda. habilitadora de novas soluções, cara, muda tudo. Muda. E eu acho que, de certa forma, impulsiona todo mundo, não só a liderança, a estar próximo do usuário. Sim. Né? Porque, assim, eu não estou mais entregando um banco de dados. Não. Eu estou entregando disponibilidade na solução. loja. Uhum. É isso aí. Né? Eu não estou entregando uma operação 24/7. Eu estou entregando a antena funcionando pro cara. Mas você sabe, Marião, mudou Entendeu? a TI nisso aí de avançar perímetro e mudou o negócio de conhecer cada vez mais TI. Sim. Uma aproximação de mão dupla. Sim. Mão dupla, porque não mão adianta mais você dupla. falar, vou instalar isso aqui. Não, o cara Mão do negócio já dupla. conhece. Fala, não, bicho, isso aqui É. eu tenho solução no mercado, XYZ é melhor que você está me oferecendo. Então você te obriga a TI se atualizar mais, né, e com o leque e o cara de negócio também, e aí a conversa flui. E aí você Sim, chega numa aproxima, solução muito melhor. Eu acho que é bem bacana. E no futuro eu vejo isso totalmente integrado. Assim. E Vai é o virar que eu uma falo coisa da só. responsabilidade compartilhada, porque quando a área de negócio sabe a dor que a TI está passando, ela começa a entender, É isso. né? Ela para de só bater, putz, o meu sistema não está pronto, Não. o meu sistema não para de pé. Ela já olha e fala, cara, como é que eu posso te ajudar a fazer esse negócio funcionar? É isso. Né? É o nós de nós, de É, novo é nós. o objetivo comum, responsabilidade Agora compartilhada. né? o nosso ficou mais alargado, né? Ficou. É nosso TI mais negócio. Nós A gente deixou de empresa. ser Nós o menino que empresa. arruma computador, né? É. O menino que arruma computador ali, né? É. Deixamos de ser essa E- figura. E uma né? coisa que é muito comum, que assim, acho que a maioria das consultorias fala é assim, não tem mais nenhuma empresa que não seja de tecnologia. Não existe isso. Não tem mais Toda empresa é de tecnologia. Nenhuma empresa funciona sem tecnologia. E aí Então, entra o cara, papel do líder, né? De posicionar também de o seu time posicionar. nisso, né? Em um dos nossos episódios aqui, o pessoal que está acompanhando a gente aí nessa primeira temporada, a gente falou um pouco sobre isso. Sobre legal que você é bom de Python, SQL, Oracle e etc, mas se você não tiver um propósito de como fazer com que essa tecnologia agregue valor ao negócio, né, e faça bem para o teu cliente, não faz sentido, Não né? faz sentido. E o papel do líder é entrar aí, né? Na hora de canalizar esse potencial, né, tecnológico, né, de execução em prol do negócio, né? Isso é uma coisa que a gente, como líder, não pode perder do radar. Faz sentido isso? Total E sentido. saber que a tecnologia muda. E saber que a tecnologia... E muda muito rápido. E muda muito E muito rápido. rápido. Mudava rápido há Né? 10 anos atrás, É. imagina hoje. né? Eu lembro na minha época de dev aquela briga, eu sou C Sharp, eu sou Javeiro, eu sou C Sharp, eu sou Javeiro. Não. Cara, hoje... E daí, né? E daí? E daí? Eu sou Hoje do- você aprendeu. Hoje já não Eu já vou virou usar obsoleto Oracle, em eu meia vou usar hora. SQL Server. Da época que eu comecei a programar, a briga era o VB com o Delphi. Era. VB com VB Delphi. VB com Delphi. VB com Delphi. Opa. No final das contas, assim, os dois atendiam. o ASP com PHP. Fazendo uma coisa. ASP com PHP. Nossa. Eu programei muito ASP3 também. Saiu cara. poeira dessa lembrança aqui. Tira assim E do tem um ombro Clipper aqui, ó. ainda. É. Então, Clipper, eu trago DBase, né? DBase. Não, isso não é da minha época. Você é novinho, né, Mário? Eu sou novinho, eu sou novinho. C++. Eu É sou bom de estar na novinho. mesa aqui com a galera que trabalha, Novo, porque né? só tem gente nova. Agora, pessoal, vamos pensar, né, trazendo de volta aqui para a nossa audiência, assim, se vocês pudessem dar uma dica que vocês não tiveram nessa empreitada aí, nessa jornada como líderes, né? Aquela coisa que vocês pudessem voltar no tempo e falar assim, ó, cuidado com isso aqui, que é o jeito certo de fazer. Que dica que vocês dariam para quem está assistindo, para quem está ouvindo a gente? Acho que o Edu já deu a primeira logo na largada, Eu né? ia falar assim, Queimou largada. esteja pronto para as oportunidades, né? acho Não, que eu acho, mas essa dica acho que dá para reforçar, hein? Porque É. tá pronto para oportunidade como eu vejo, né? E queria ouvi-lo sobre isso.
é um pouco como dirigir, né? Galera que dirige aí sabe que não pode ficar olhando pro carro da frente, que senão bate, né? Tem que olhar o movimento do trânsito lá na frente. E carreira é um pouco isso, né? Se tem um objetivo lá na frente, você precisa começar a se preparar hoje para aquele objetivo alcançar, que é o exemplo que muda, né? Quando a gente tá que falando de muda. tecnologia que muda, eu lembro na época que a gente falava assim, precisa muito de DBA, quando tava começando a se formar, porque tinha uma escassez de DBA. Hoje tem uma escassez de um outro skill, então isso muda muito. Então, às vezes, esse período que você tá se preparando, lá na frente já não tem mais isso, né? Então você precisa também fazer essa rota. Saber, né? Ajustar a rota, no meio dessa preparação. Tudo, né? E aí eu vou dar o meu complemento aqui com o ponto dessa questão da estar preparado para a oportunidade, sem imediatismo. Né? Sem imediatismo, boa. Ter certeza que não, certeza acho que é pesado, mas ter alguma confiança, né? Que tá no momento ali apropriado para isso, né? Que tem uma maturação para chegar lá. Mas mais outras, o que mais que vocês contariam aí para a galera? Para a gestão, sente na cadeira antes de estar na posição e antes de aparecer a oportunidade. Né? Exerça, né? Independente do cargo, né? Pô, meu chefe não me promoveu para coordenador, para gerente. Cara, faz a função antes de chegar lá. Porque vai ser natural. Né? E não é o seu chefe só que vai te promover, né? É um conglomerado todo, são chefes do seu chefe, são os outros pares que eles vão estar enxergando você e falando, puta, realmente aquele cara é diferente, hein? Quando acontece a promoção, é natural. A galera quase fala, é você. Era óbvio que era ele, isso, né? Já tem todo você já era referência, você já era uma autoridade, né? No assunto e tudo mais. E não é fácil, porque você sentar antes, né, você vai ter que exercitar muito mais. Porque, puta, botei lá o cargo, eu acho ruim esse termo, mas, puta, tô lá com o crachá. Né? Mas não é, cara. Então você não vai ter o crachá e você vai ter que exercitar mais ainda, né, a questão de você convencer as pessoas para aquele caminho, né, para aquela solução, né, sem o crachá. Isso é muito legal. E aí você começa a falar, caramba, igual você falou, Marião, putz, eu comecei a fazer uma liderança aqui de pessoas com cargos maiores que o meu, né? Então você já começou Tava na cadeira. Tava na cadeira. Independente do cargo. Em algum momento a coisa vai acontecer. Nada resiste ao trabalho. Né? E a partir do momento que você está preparado, a coisa vai acontecer, cara. Seja na empresa que você está, ou seja uma oportunidade que você vai... Eu acho que o gancho do Edu... Vai você, depois vou eu. É que eu também ia fazer o gancho, mas vamos lá. Mas assim, eu acho que tem aquele negócio de você sentir. Sentir a posição. Né? Ter confiança em você. Né? Se sentir que você está naquele seu plano de carreira, sentir que é aquilo que você quer para a sua vida, porque aí acho que junta muito com a preparação, eu acho que junta muito você estar na posição mesmo não sendo e se preparando, mas isso vai trazer uma confiança para você. Agora, a validação dos pares, por exemplo, né, de quem está à volta, essa validação, esse apoio também ajuda, né? Eu acho que ajuda, mas esse sentimento, né? Eu acho que vale mais, talvez, a pessoa te instruir a melhorar do que só a validação. Se é que a gente pode considerar isso, né? Talvez estar com a escuta ativa também para ouvir onde você tem que melhorar, né? Nessa situação de estar preparado, de estar se preparando, de sentir, de aumentar a sua confiança e ouvir muito, né? Não achar que você é dono da verdade, que você tem todas as respostas, né? Eu tive uma coisa que eu usei muito, que eu olhei para um líder, falei, eu gostaria de ser um líder como essa pessoa, exemplos, né? O exemplo que a gente está falando. Então, eu meio que tentava absorver o jeito que a pessoa falava, o jeito que a pessoa se portava, o jeito que a pessoa se comportava numa situação de estresse, que era a maior dificuldade. Pô, como é que essa pessoa faz, né? A gente tem exemplos hoje no nosso dia a dia, um estresse enorme, o nosso trabalho é assim, e pessoas que entram e se colocam de uma tranquilidade, que passam uma tranquilidade pra gente. Às vezes o problema tá com a minha área, tá comigo, a gente fez alguma coisa... Gente, aquilo faz assim, ó... Parece que tirou um caminhão das nossas costas e que faz você andar livre, cara. Parece que tirou todos os carros da avenida e você tá atravessando na maior tranquilidade. A questão do exemplo, eu acho que é bacana. Busquem líderes, né? Que busquem a sua formação, não só entregas, né? Que se preocupem genuinamente com você, né? Na sua formação, né? Aproveitem, né? Tem caras muito bons. Aqui na Vivo tem muita gente boa, né? E o cara que para realmente te formar, né? Te orientar, te organizar. Porque, além do técnico que a gente está falando aqui de hard skill, tem muito de soft skill, que é o Sérgio falou. Você vê o exemplo,
você tá próximo de pessoas que, como o Sérgio falou, né, que te inspiram, né, que dá vontade de se incorporar aquele Exatamente. repertório para você. Exato. Isso é muito bacana. E que se dedicam, né? Tem essa escutativa e tem a intenção, né, de dedicar energia para a formação das pessoas. É isso. É uma grande oportunidade para os liderados de hoje, né, serem líderes inspiradores amanhã, né? Isso é muito massa. Acho que uma outra dica rapidinho é assim, projetem quem você quer ser e não em qual cargo você quer estar. Boa. Né? É assim, o que eu quero fazer da vida? Qual que é o propósito? Vamos voltar no propósito. Assim, qual que é o propósito? Né? O cargo, ele vai vir. O cargo é consequência, não é fim. Né? Qual que é o propósito? Então, pensa assim, onde é que eu vou estar? É isso, eu vou daqui estar a 5 feliz anos? fazendo isso. Ou onde é que eu né? vou estar daqui a 10 anos? É isso, entendeu? Tem um líder hoje aqui na empresa que me faz pensar muito isso daí. De verdade. O cara chega pra gente e fala assim hoje, o que você quer contar em dezembro do ano que vem? É isso. Isso qual que é a faz história? Hoje a gente, maduro, experiente, né? Você fala assim, poxa, que pergunta, né? Que a gente tem um mundo pela frente, milhões de situações para vivenciar, 12 meses para se passar, que vai acontecer um monte de coisa na vida. E ele chegou Que hoje vai pra gente, atrapalhar os vai seus planos ao e ele longo do chegou hoje pra caminho. falou assim, eu queria saber aonde você quer estar Qual a história que você vai em contar? dezembro de 24. O que você vai estar na minha frente em Bem dezembro legal. de 24? Fala assim, olha, eu queria conquistar tudo isso e eu conquistei isso ou não conquistei, mas me conta a sua história. Imagina que você já está em dezembro de 24 e me conta o que você fez. O que você fez. Cara, Boa. isso, eu acho que isso vai ao encontro que você falou, né? Pensar lá na frente. Né? Exatamente. É o propósito, se preparar, né? Isso mesmo, É o Edu. propósito. Se preparar para estar naquele final. Acho que é isso. Boa. É muito comum, né, a gente fazer final de ano, né? Assim, qual que é o propósito, não sei o quê. A gente faz as dinâmicas no time. Eu quero ser promovido, eu quero ser promovido. Cara, você vai ser promovido, eventualmente. Mas projeta lá na frente, né? A promoção é o resultado. É o resultado. resultado. É A isso. promoção é o É a resultado. consequência. Não é o objetivo. Não é o objetivo. Foca na jornada, né? Foca na jornada. É isso. E Foca na curte a jornada. jornada. E No No curte. final dela, Curte a se jornada. tiver que acontecer, vai acontecer. Vai acontecer e as É coisas isso, vão acontecer. Agora, esse momento que a gente está vivendo, tecnologia nova aparecendo, né? Em todo episódio sempre aparece, né, as inteligências artificiais e tal, mas não é ideia, né, a gente aprofundar nem falar sobre isso, mas vocês acham que o momento hoje que a tecnologia vive, nessa transformação hiperacelerada, a gente pode falar, né, desde que acho que todo mundo aqui, desde que começou a trabalhar com tecnologia, sempre fala, pô, a tecnologia muda muito, etc e tal. Mas vamos combinar aqui que nos últimos 5 anos esse muda muito foi levado a um outro patamar, né? Agora, né, tá acelerada essa mudança. Vocês acham que essa mudança, né, do ponto de vista de tecnologias disponíveis, comportamento dos clientes, né, oportunidade de novos negócios, novos entrantes, o mercado, né, vai se ajustando e tudo mais. Você acha que essas mudanças todas trazem um desafio para o líder se reinventar na condução da sua equipe? Total. Definitivamente, né? Dificulta muito mais, né? Fica mais difícil. Bem mais difícil. O desafio é muito maior, porque quanto mais informação você tem, mais opção você tem, e cada pessoa vai para um direcionamento diferente. Então, isso obriga a gente a cada vez aumentar o nosso leque de informação. Tá cada vez mais antenado por o que está acontecendo, né? Porque senão a gente não vai ter capacidade de entender dos colaboradores que está contigo, porque ele está numa outra linha, né? Ele está numa outra linha diferente. A gente tem os jovens aprendizes, né? Que está lá na nossa organização hoje, que traz sistemas que eu nunca tinha visto. Aplicações que estão ali disponíveis que eu nunca tinha visto. Hoje eu pego muita experiência, às vezes, com os meus filhos, assim, para fazer trabalho, ferramenta, assim. É verdade, porque eles estão trazendo ferramentas que eu nem conhecia. A dupla tem 11 anos. 11 anos. Então eu começo a pegar essas informações, né? Que, pô, eles comentam algumas coisas e eu começo a procurar. É porque a gente tem esse lado muito de pesquisar, de correr atrás, Tá na nossa veia, tá na nossa né? veia, né? Então eu vejo eles usarem alguma coisa diferente, eu passo a fazer. E isso aconteceu com os jovens aprendizes que estão aqui com a gente também. Eles trouxeram aprendizado importante para mim ali também, porque se eu não me adaptar, se eu não aprender com eles, a gente não vai conseguir
tirar o melhor de cada um. Porque ele é um jovem aprendiz, mas a gente também tem que entender ele ali e tirar o melhor dele. A gente vai ensinar ele vai aprender tudo que ele precisa aqui de carreira, mas para você também, você precisa aprender com ele como Mas criador. ele vai te ensinar muita coisa, muita né? coisa. Vai até para você manter a motivação da turma. Né? E aí o Fernando falou assim, vai ficando cada vez mais acelerado, né? Total. Eu brinco com a turma que é igual o Mario Bros, né? A gente vai passando de fase. E a fase vai indo dificultando mais, né? E ficando mais rápido, mas a partir do momento que vai ficando mais, instiga mais. Você fala, puta, cara, dá pra usar isso, dá pra usar aquilo, não sei o quê. E ao mesmo tempo que você tem que acoplar naquilo que já existe, né? E você precisa movimentar a turma, incentivar a turma a usar não só aquela coisa nova, mas aquela coisa que já existe e acoplar. Sem perder o olho do cliente lá na ponta Cliente, e fazer sentido custo, pro negócio. Custo. Negócio, prazo, disponibilidade. Então, é uma manobra, assim... É um baita equilíbrio, É um baita hein? equilíbrio. Você equilibrar os pratinhos ali, né? Trazer, motivar a turma. Cara, tem que acoplar isso, né? Então, mas isso é muito legal, né? Porque é um desafio. E a nossa área, em específico, não tem um dia igual ao outro. Não. Se o cara não quer marasmo, ele vem trabalhar com tecnologia, vem trabalhar na empresa tech, que nem a Vivo, né? Porque assim, cara, a diversão um dia após o outro. É entretenimento garantido, Você Edu? chega aqui e você fala assim, eu vou né? fazer isso. Rapaz, aí vem isso, mas é Quem legal. decide sua agenda não é você. Não é você, é o cliente. É o cliente. Mas é bom, e aquilo que o Marião falou, você tem que ter um propósito, tem que gostar do que você está fazendo. Não adianta nada você fazer, puta, vou fazer. Não, cara. A nossa área de tecnologia é isso. É muito dinâmica, né? Muito rápida. Agora com a inteligência artificial, mais ainda. A parte de IA, meu filho está na faculdade. Né? Eu até brinquei, falei, cara, né? E aí a faculdade preocupada em cortar o IA e tal, não sei o quê, mas não adianta, cara. Né? A molecada vai se virar. Vai. Então não adianta você bloquear a tecnologia. A tecnologia ela vai transpor qualquer barreira. Então deixa entrar. E faça bom uso. Faça bom uso. E sabe que tem uma mensagem subliminar importante aí para o pessoal considerar, que assim, você quer desenvolver a carreira, o melhor lugar que você pode estar é numa empresa que te dá espaço para inovação. É isso. Que te permite testar as coisas novas, que te permite fazer diferente. Te provoque. Né? Que abraça, né, o desafio do novo como algo normal. Assim, cara, tem um negócio novo. Assim, óbvio que a gente tem uma operação para manter, tem que encaixar e etc. Mas, puta, vamos pesquisar, vamos ver se tem ganho. Traz ganho? É isso. Então vamos ver como é que a gente viabiliza, né? É extremamente importante estar num ambiente que te proporciona isso. Você está num lugar que você não consegue fazer as coisas, desmotiva. Não tem jeito. Disruptiva, né? Tem que ser disruptiva. Tem que ser disruptiva, né? Tem que ser uma coisa Sim, que dá essa liberdade, né? Acho que, e você vê aqui, acho que na Vivo a gente tem oportunidades em todas as camadas aqui, né? Todas. Hoje a gente está falando aqui, uma empresa que eu acho que tem praticamente tudo que existe no mundo tem aqui dentro. Tem. Fala, né? Você fala assim, tudo. fala uma tecnologia aí. A gente tem essa tecnologia. Pode ter um pouco menos ou um pouco mais, mas Tô tem. falando, tem tecnologia que chegou ali, que o Jovem Aprendiz trouxe, que já estava aqui disponível, que eu não sabia. Eu fui aprender ali o que estava acontecendo. Então, e a gente coloca pra dentro. Tem todas as tecnologias do mundo aqui dentro. Então, é fantástico esse mundo. Não, esse é um ambiente vasto, né? Que a gente pode... É legal esse olhar de você ter essa consciência, né? Que o ambiente proporciona. Né? Você saber tirar proveito no sentido positivo da palavra, né? De você realmente aproveitar a infraestrutura que a gente tem, né? Seja aqui na Vivo, né? Ou né? Quem está ouvindo a gente na empresa que trabalhar. Tirar o melhor propósito disso, né? E também no seu desenvolvimento como líder, também para o desenvolvimento da equipe, sempre com foco no negócio, somar tudo, empacotar tudo isso, bom resultado na certa. Certeza. Né? Certeza. Boa. Turma, o papo tá bom demais. Eu ficaria com vocês aqui horas e horas e horas, mas o nosso episódio está chegando ao fim. Aliás, é o fim do nosso 4º episódio do Papo Carreira Tech. Foi só o começo. Quero agradecer demais a todo mundo que acompanhou esse episódio. Além disso, agradecer de coração aos nossos super convidados que toparam estar aqui com a gente nesse bate-papo. Sérgio, obrigado por ter vindo aí, meu. Obrigado, Fernando. Edu, muito, muito obrigado por estar aqui. Eu que agradeço. Uma honra recebê-los. Mário, também obrigado aí pelo tempo, por essa super parceria com a gente. Obrigado por... Agradeço muito o convite. Tenho certeza que quem
ouviu esse episódio, aprendeu muito, aí tirou vários insights aí. E para conferir ainda mais conteúdo sobre tecnologia e carreira, não deixe de visitar o nosso blog. O endereço é blogdecarreiras.vivo.com.br, além, é claro, das nossas redes sociais, @vempravivo no Instagram e Vivo Telefônica Brasil no LinkedIn. Por lá você também encontra os links, né, para os nossos materiais e o nosso portal de vagas para profissionais de tecnologia. Valeu, obrigado a todos. Até a próxima. E aí, gostou do tema do nosso episódio? Se você quer impulsionar sua carreira em uma das empresas mais inovadoras do Brasil, saiba que a Vivo tem vaga para você. Acesse o link aqui na descrição, faça o seu cadastro e receba por e-mail nossas oportunidades em tecnologia. Boa sorte!